Raimundo Lima, boa tarde, seja bem-vindo. Levando-se em conta outros casos, Raimundo, que nós já acompanhamos, e tome tempo para que o julgamento acontecesse, até que 4 meses é um tempo razoável. Como é que está aí essa tramitação do julgamento, o andamento do julgamento? Seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois que bom se todos os casos tivessem essa celeridade que está tendo o caso dessa estudante. Isso também se deve ao papel que foi desempenhado pela imprensa nesse tempo todo, cobrando providências, acompanhando o desenrolar das investigações e o andamento do caso, inclusive com a prisão de todos os acusados desse crime. Pois hoje aconteceu uma audiência de instrução no Tribunal de Justiça do Estado. É aquele primeiro trâmite da Justiça no sentido de concluir esse caso com o julgamento dos acusados. Essa audiência de instrução, geralmente, ela acontece se ouvindo testemunhas e também se ouvindo os acusados. Esse processo aconteceu durante a manhã, aliás, deve estar acontecendo ainda nesse momento lá no Tribunal de Justiça, porque são 10 testemunhas, se leva muito tempo para ouvir todo mundo, inclusive também serão ouvidos os 3 acusados de praticar esse latrocínio. Estivemos por lá e acompanhamos um pouco dessa história. A audiência de instrução começou na manhã dessa quinta-feira no Tribunal de Justiça do Estado. É o primeiro ato do processo de julgamento, onde o juiz ouve as testemunhas da acusação e os réus. A Justiça convocou 10 testemunhas para serem ouvidas presencialmente aqui na 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça. Já os acusados vão ser ouvidos por videoconferência direto do presídio. A previsão é de que essa audiência de instrução demore o dia todo. No dia 13 de fevereiro passado, a estudante de medicina Flávia Wenzeler foi assassinada durante uma tentativa de assalto na Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Jockey. Ela estava num carro com o namorado quando foram abordados por um outro veículo onde estavam 3 bandidos. O namorado da estudante tentou fugir e bateu o carro no muro. Um dos bandidos desceu do carro onde estava e atirou no abdômen da estudante, que morreu antes de ser atendida no hospital. O Ministério Público denunciou Denilson Wevton Santos Nicolau, conhecido como Ceará, Antônio Denilson Barbosa, o Macapá, e Francisco Emanuel dos Santos Gomes, o Biel, o autor do disparo que matou a estudante Flávia Wenzeler. Os 3 vão responder pelo crime de latrocínio. Segundo a assistência da promotoria, nestes casos, os réus não vão a júri popular e podem receber penas maiores. Quando a gente fala que houve um crime, houve morte, então a sociedade, de uma forma em geral, compreende que vai a júri popular. Mas é preciso esclarecer que só vai a júri popular, só é julgado pelo júri popular crimes dolosos contra a vida. E no caso a gente teve do latrocínio, no caso da Flávia, a gente tem um crime do latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, que foi a tentativa do caso da subtração do veículo, que ele teve como resultado a morte, que é da vítima, que foi da Flávia. Nesse sistema aqui, a condenação ela varia de quanto? No crime de latrocínio, como foi realizada a denúncia, a gente tem um mínimo legal de 20 anos e um máximo de 30, só que possui outras qualificadoras de acordo com o inquérito policial e que foi ofertado na denúncia e recebido pelo juiz, que é, no caso, por exemplo, a associação criminosa. O advogado que representa 2 dos acusados vai sustentar a tese de que eles não participaram do crime. Um dos acusados já confessou a sua participação, e o outro vem garantindo e informando que não participou do crime. Com relação ao nosso cliente que já confessou, a gente só deseja um julgamento justo, nos termos da lei. E com relação ao nosso outro cliente, que tem a alcunha de Macapá, nós iremos demonstrar que o mesmo não participou porque não encontramos indícios de participação do mesmo. A acusação e defesa têm 10 dias cada para apresentar suas alegações por escrito. Bom, recebidas essas alegações aí, tanto do Ministério Público quanto da Defesa, o juiz vai fazer a apreciação e só então vai ser marcado o julgamento desses 3 acusados de terem praticado esse latrocínio, Douglas. Agora, com todo
respeito ao advogado de defesa de dois dos acusados, tirá-los da cena do crime. Raimundo, eu acho que muita gente já assistiu, né? Você assistiu aquele filme Truque de Mestre? Se assistir, não lembro. Que são mágicos, que fazem mágica, tem o truque de mestre, e o truque de mestre segundo ato. Eles fazem exatamente isso, fazem desaparecer determinadas coisas, aparece aqui, desaparece. Só se usar um dos personagens do truque de mestre para tirar esses dois da cena do crime. É difícil. O processo, aliás, o inquérito policial é robusto, tem muitas provas, é quase que impossível tirá-los. Bom, mas é a função do advogado de defesa e o ordenamento jurídico brasileiro garante o direito à ampla defesa e ao contraditório, não é isso? Exatamente. Agora, menos de 20 anos aí é impossível. Né? Menos de 20 anos, como disse a advogada, a doutora Michele Amorim, menos de 20 aí é impensável.